Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Na força do Senhor? Glória a Deus por isso. Antes de iniciarmos aqui a ministração, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que ninguém ficasse transitando no momento da ministração, porque vamos ter reverência à palavra do Senhor. Amém? Que ninguém ficasse sentado ali no fundo, que ninguém ficasse mexendo no celular. Mas esse é um momento muito importante, tá? Outra coisa, se possível, o pessoal da intercessão, um em cada lado aqui intercedendo durante a ministração, o pessoal que gosta de orar, os intercessores dessa casa, tá bom? O restante, vamos permanecer sentado, deixa só o pessoal do ministério, da recepção, os professores trabalhando, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Então, dando sequência aqui à nossa nova série de ministrações, né, cujo tema é, se não eu, quem? Se não agora, quando? Um tema maravilhoso. O tema que nos traz para uma responsabilidade a cumprirmos o ID do Senhor. Um tema que nos traz um despertar. E eu creio que durante essas ministrações, o Senhor tocará em corações aqui. Levantará missionários aqui, evangelistas. Porque falar de missões é falar do pulsar do coração de Deus. Né? Nós servimos um Deus que é missionário. Nós cremos numa palavra que é missiológica. Né? Então é um tema maravilhoso. E quando eu falo assim, iniciamos uma nova série, o Senhor nos deu uma nova série, um novo tema. Esse novo tema é um novo direcionamento de Deus. Um novo direcionamento para esse tempo, para este local, para esta igreja, para esta comunidade, a comunidade da casa. Então é um tema que vai nos levar mais próximos do Senhor, que vai despertar o nosso chamado, a nossa vocação ministerial. O chamado coletivo é para a salvação, mas você sabia que o Senhor tem um propósito individual, pessoal, intransferível para a vida de cada um de nós? O Senhor, Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, para algo específico. E eu creio, de todo o meu coração, que durante essas ministrações, o Senhor revelará, de acordo com a vontade de vocês, da busca de vocês, para aquilo que vocês foram chamados para fazer. Amém? Glória a Deus. E falar desse tema é algo que alegrou muito meu coração, porque eu vivi missões. Eu fui um missionário durante alguns anos no centro de São Paulo, na base mundial de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, em São Paulo, há uns 4, 5 anos atrás. Lá eu pude aprender, irmãos, a viver na dependência de Deus, onde eu pude crescer como pessoa, como cristão, como servo de Deus, a crer nas minhas orações. Tudo que eu orava, eu tinha que ter fé que Deus estava me ouvindo. Deixa eu contar um pouco dessa história até aqui, comunidade A Casa. Foi um tempo precioso, maravilhoso de Deus, que Deus proporcionou na minha vida, devido a uma atitude que eu tive. Quando eu me lancei na obra, o meu ministério, a minha igreja, na época, me enviou para o centro de São Paulo para viver em tempo integral. E vivi lá por alguns anos, na Cracolândia, no centro de São Paulo. E lá, trabalhávamos com algumas frentes de trabalho. Uma delas era cuidar de pessoas dependentes químicos, pessoas viciadas no crack, pessoas em situação de rua, com as crianças da comunidade, né, todo domingo, todo sábado, íamos naqueles edifícios abandonados, né, invadidos, do 10º andar até o térreo, batendo de porta em porta, pegando as crianças, para ter o nosso momento, um tempo de qualidade com elas, para ter o nosso culto kids. Por que a gente fazia isso? Para entender o contexto familiar daquela criança. Você quer saber como está dentro da casa de uma pessoa, de um cristão? Olha para os olhos de uma criança. Conversa com uma criança, você vai entender como é que está lá dentro.
E a gente chamava para passar um tempo de qualidade com a gente, para a gente inserir uma sementinha no coração delas. Tinha uma frente de trabalho que se chamava Acampa Base. Acampa Base, de tempos em tempos, as igrejas de todo o Brasil iam para lá, algumas pessoas para serem ministradas, com relação a missões urbanas e transculturais. Apesar que o centro de São Paulo já é uma missão transcultural, porque só no centro de São Paulo existe mais de 150 nacionalidades. E um certo dia, saiu uma caravana daqui, de Monte Alto, de Taquaritinga, né, para lá, para passar um final de semana com a gente. Aí o pastor, ele chamava a gente, distribuía os nomes de quem estava indo, né? Falou, você vai orar por fulano, beltrano, papapá, você vai orar. Quem que eu fui orar, irmão? O Elânia. E ela foi junto nessa caravana. Eu comecei a orar. Mas não orei assim, Senhor, inclina o coração, levanta uma mulher abençoada para andar comigo, está difícil, 5, 6, 7 anos sozinho, vivendo para o Senhor. Aí, conheci o Elânia, né? Nessa atividade, nesse Acampa Base, a gente tinha um momento que a gente tinha a nossa caminhada evangelística, vamos dizer assim. Passava numa praça lá na Estação da Luz, levava eles, né? Para acompanhar a nossa rotina, como que a gente trabalhava lá. A gente passava na Praça da Luz lá, tinha umas senhoras de 60, 70 anos que se prostituíam, prostitutas idosas, né? E a gente passava, elas sentavam nos banquinhos assim, a gente passava evangelizando, falando do amor de Cristo, falando o quanto elas eram importantes para o Senhor, que o Senhor tinha uma solução para a mudança daquela vida, né, tal. Aí, às vezes, levava no fluxo, que a gente chamava de fluxo, que é na Cracolândia. Quando estava meio complicado, a gente não passava por lá, mas quando estava mais em paz, a gente levava eles, conversavam. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. No dia 22 de dezembro, acho que de 2019, eu vim para Monte Alto, de Malicuia, né, que se fala. Cheguei aqui em Monte Alto, dia 18 de janeiro eu casei com a Elânia, e começamos aqui a nossa história. Nossa história missionária, porque eu creio que não parou lá. Se o Senhor me trouxe aqui foi por um propósito. Se eu estou aqui na comunidade A Casa é por um propósito. Só que esse propósito é específico, pessoal, intransferível. O que Deus tem para mim é para mim. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, atitude. Nós pregamos aqui uns domingos atrás que Jesus ele se interessa mais com atitudes do que com palavras. A gente precisa fazer. E quando o Senhor nos deu esse tema, aliás, algumas semanas atrás, antes desse tema, eu havia conversado com o pastor Eric, lá na nossa célula, no Vera Cruz. Falei, pastor, a gente precisa fazer algo. Estou muito incomodado, a gente precisa fazer algo, está muito cômodo, o negócio está muito fácil, né? Vamos fazer o seguinte, vamos jejuar essa semana inteira, aí na próxima terça-feira, às 7 horas, a gente sai para evangelizar o bairro. A gente convida as pessoas para a nossa célula, para a gente falar do amor de Cristo, né? Porque assim, ser crente no meio de crente é fácil, ser sal no saleiro é fácil, né? Chover no molhado mas a gente precisa falar do amor de Cristo para aqueles que não conhecem. Então vamos fazer isso? Vamos. E começamos a orar, e começamos a jejuar a semana inteira. E na terça-feira, o Eric estava viajando a trabalho, estava eu, a irmã Jaque, a irmã Gabi, minha esposa, Lorena, e a gente conversando a respeito também de evangelismo, que é da ideia que a gente teve e tal. Nisso, toca o interfone de casa. Ela sentado, ministrando, eu levantei na garagem, abriu, quem estava na minha frente? Um morador de rua. Bom, eu falei, a ficha caiu. No segundo dia de jejum, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi que o Senhor não desistiu, né? Que o Senhor ainda tem esse chamado na minha vida, de cuidar de pessoas em situação de rua. E ali ele falou assim, ele abriu um sorriso, ele falou assim, você pode me dar um prato de comida? Eu falei assim, irmão, você bateu no lugar certo. Eu falei, Jesus está aqui, entra, deixa ele te dar um abraço, né?
vem, escuta a palavra de Deus. Ele falou, não vou entrar. E não quis entrar. Aí meu filho correu, fez uma tapoerna de comida para ele e levou para ele ali no portão. Eu falei, eu vou deixar o portão aberto, você é meu convidado especial, tá bom? Se quiser pode entrar, pode jantar aqui com a gente, você vai ouvindo a palavra, vai jantando. E ele ficou ali sentado, comendo e ouvindo a pregação, a ministração, não lembro de quem que era a ministração, mas ele ficou ouvindo a ministração ali sentadinho, irmão. Acabou, todas as meninas foram embora, tal, ele deixou um marmitex ali, escreveu de caneta na tampa, tipo assim, eu não vou me lembrar mais, uma atitude que Deus se agrada. Então assim, não é por obras, mas eu entendi, a ficha caiu naquele momento, eu falei assim, eu preciso fazer algo porque esse é o meu propósito, de cuidar desse tipo de pessoas, a reintegrar essas pessoas na sociedade, e a palavra de Deus tem o poder de fazer isso, a palavra de Deus tem o poder de transformar, porque na época que eu estava lá, eu vi com os meus olhinhos, Deus fazendo milagres, Deus operando milagres, tirando pessoa na sarjeta, e transformando em empresário. Eu vi, e hoje é meu amigo, hoje tem família. A palavra de Deus tem poder, o que faz toda a diferença é você crer nela, é você acreditar e praticar a palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então assim, a ficha caiu e eu falei assim, precisamos fazer algo. E na quinta-feira, na mesma semana, o Senhor nos deu esse tema, estávamos aqui orando, e o pastor perguntou, você tem um tema? Eu falei assim, não vi a mensagem e tal, não sei o quê. Aí eu virei para o Jackson, eu falei, Jackson, se não eu quem? Se não agora quando? Aí o pastor pegou o papel e começamos a escrever, todos os pastores, escrever um tema, colocar numa caixinha, oramos e tal, e o Davizinho foi e tirou esse tema. Eu falei, eita Deus, primeiro o morador de rua, depois eu falei assim, não, é isso mesmo. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente venha colocar a mão no arado e fazer algo em prol do reino de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês de um missionário lá em Singapura. Havia um missionário em Singapura, que todos os dias ele ia ministrar o coração de um preso. O cara estava na penitenciária lá e estava nas últimas. E esse missionário ele ia todos os dias, só que quando ele chegava lá, ele era agredido verbalmente, ele era xingado, ele era cuspido, maltratado, e o missionário não conseguia falar do amor de Deus para ele. Aí o missionário voltava, dobrava o joelho e orava pela vida dele. No outro dia, o missionário estava lá de novo, falando do amor de Cristo, só que ele não conseguia. E nisso foi vários dias, várias visitas. Aí uma delas, quando ele chega perto da cela, o preso, o homem lá, ele fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você sempre volta aqui? Você sabe que eu não gosto de você? Toda vez que você vem, eu até cuspo na sua cara. E ele com aquela cara, aquele semblante sereno. Né? O que te move até aqui a pagar esse preço? Aí o missionário vira e fala assim, o que me move até aqui é o amor de Deus, que Deus sente por mim, e esse amor me constrange a falar do amor dele para você, para falar o quanto você é amado, que Deus ele não se esqueceu de você, que Deus ele quer te salvar, Deus quer curar a tua alma, independente do seu corpo físico estar aqui preso, Deus quer te libertar de você mesmo. E no meio dessa ministração, o que tem nos movido na obra de Deus? O que moveu o missionário foi o amor de Deus, a fazer algo para Deus. O que tem nos movido da nossa casa para a igreja? Será que são somente os nossos interesses? Ou são os interesses do Senhor? Será que estamos aqui exclusivamente pelos interesses do Senhor, para cumprir aquele propósito específico pelo qual nós fomos chamados? Ou para massagear nosso ego, ou apenas nossos interesses? Não precisa responder, só reflita. Amém? Porque se falarmos que é o amor de Deus que nos move, e não nos preocuparmos com o que Ele se preocupa, então tem algo muito errado nisso. Tem algo muito errado. Se você achar que você não é um missionário, que isso é só para
para quem teve uma experiência sobrenatural, que o anjo desceu no quarto lá e falou, você vai ser um missionário, você está redondamente enganado. Porque todos nós somos missionários. Porque a palavra de Deus fala que nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Um corpo com vários membros, e cada membro com a sua função. Deus ele vai te usar de acordo com o que você é, como você é, com as suas características, com a sua imperfeição. Então, se nós não nos importarmos com o que Deus se importa, existe algo muito errado nisso. Porque quando nós falamos a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos, nós estamos falando de missões. Você sabia? Porque missão não se define apenas em recursos financeiros, estratégias evangelísticas, ações sociais. Tudo isso é importante. Tudo isso são as demais coisas. Nós precisamos ter. Mas o carro-chefe de missões é o amor. Quando a gente fala de missões, a gente está falando de amar a Deus e amar o próximo, que é o maior mandamento. Porque se nós fizermos tudo para o Senhor sem amor, a gente pode se tornar um ativista na obra do Senhor. Fazer, sem o Senhor receber. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós estamos aqui porque primeiro que nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo. E esse amor que nos move, esse amor precisa nos mover. E se é esse amor que nos move, tem que nos mover na direção que Deus quer, e não que nós desejamos. Esse amor precisa ser direcionado por Cristo. E tenha certeza disso, que quando Cristo nos direcionar, vai nos direcionar para algo do interesse dEle. Sempre vai ser por pessoas. Sempre vai ser pelo necessitado, pelo aflito. O Deus não mudou, nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele sempre vai se importar com o oprimido, com o aflito, com o perdido. Sempre. Deixa eu falar para vocês aqui, para quem é cristão, para quem ama essa obra. Eu quero falar para vocês uma estatística. Vamos falar agora de uma estatística global, planeta Terra. Estatisticamente falando, no mundo existe cerca de 8 bilhões de pessoas, certo? 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões, ainda não ouviram falar de Cristo. São povos não alcançados. O que são povos não alcançados? É um território onde não existe uma igreja forte o suficiente para evangelizar aquele povo. A mensagem da cruz ainda não chegou ali. Isso eu falo nos 6 continentes. Incluindo aqui a América, do Sul. Então, é muita gente que ainda não ouviu falar de Cristo. Estima-se que para cada 420 mil pessoas, exista um missionário. Não é muito trabalho para pouca gente? Para cada 420 mil pessoas, exista um missionário. Uma pessoa que se dispôs, que o coração disponível para Deus. Agora, onde estão os 2,18 bilhões de pessoas que se denominam cristãos? Agora vamos estreitar um pouco. Vamos falar da nossa cidade, Monte Alto? Vamos falar de Monte Alto aqui. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, ele faz um censo de 10 em 10 anos. Aqui, o último foi em 2022. Realizou o censo em 2022 aqui.
Ele diz que a cidade de Monte Alto possui 47.574 moradores. 47.574 moradores. No censo de 2022. O que representa, do último até o 2022, 2% de aumento na população. Se você é cristão, se você é servo de Cristo, você tem que entender a sua cidade. Você tem que entender as necessidades da sua cidade, para você orar e interceder com direcionamento. Amém? A densidade demográfica de Monte Alto é 137,12 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, traça aqui um quilômetro quadrado, 137 pessoas. É espaçado, não é? É mais espaço do que pessoas. Se você for no centro de São Paulo, pode ter umas 1.000 pessoas em um quilômetro quadrado, que é muita gente. E lá o evangelismo é mais difícil, porque é evangelismo que a gente chama de vertical. Por quê? Porque são muitos prédios. Para você chegar até a pessoa, você tem que passar pela portaria, você tem que ter um acesso a chegar, bater na porta ali. É difícil. Precisa de estratégias. Aqui é mais fácil. Agora, vamos falar a respeito. E de 2 a 3 pessoas por residência. Não sou eu que estou falando, é o IBGE que fez essa pesquisa, irmãos. Eu acredito que tem um pouquinho mais. Acho que o Donizete até sabe melhor. Tem um pouco mais de pessoas aqui, habitantes em Monte Alto. Agora vamos entender como que são as crenças aqui, em Monte Alto. Como os moradores, segundo pesquisa do IBGE, se declaram em relação à sua crença. Pessoas católica, apostólica romana. Pessoa católica, apostólica romana. De 100%, 71,99% são católicos, aqui em Monte Alto. Evangélicas em missões, que fazem missões, que se dispuseram a ir. Alguém pode chutar aí um percentual? Quanto, pastora? 1%. 1% se dispôs a ir. A falar, Senhor, eis-me aqui. Vamos fazer algo por essa cidade. Missões, evangelismo. Evangélicos de origem pentecostal, que oram, que vão no monte, que fazem vigília, que Xalaba canta, estão ali, firme. 13,48%. Só que 1% só faz missões. 1% só atende o chamado, o propósito específico do Senhor. E outras religiões, 13,48%. Ou seja, o que Jesus disse há mais de 2.000 anos atrás, ainda vale para os dias de hoje. A palavra do Senhor, ela é irrevogável. Ela não muda. Olha só o que ele fala em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72. E os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Quando você vai evangelizar uma pessoa, você não está sozinho, o Senhor está com você. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mudou alguma coisa? Pelo censo? Não mudou nada. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. O que nós precisamos fazer? Orar. Portanto, para vocês que já entenderam, portanto, ide. Eis que eu vos envio, como cordeiro no meio de lobos. Esse precisa ser o contexto da igreja de Cristo. Essa é a essência da igreja de Cristo. Porque ainda Ele envia pessoas com o coração disponível para fazer a vontade dEle. Para que Ele faça e o nome dEle seja glorificado. Não é de quem está indo. Mas Ele precisa de corações disponíveis. Quem está disposto aqui a obedecer a Cristo? Quem está disposto a obedecer a Cristo? Amém. Glória a Deus. A maioria das vezes,
nós nos recusamos por timidez, por vergonha, por nos sentirmos incapazes, improváveis. E é um assunto, irmãos, é um assunto que é preciso falar, é essencial falar na igreja. Mas, às vezes nos recusamos a fazer a vontade do Pai. Por quê? Por timidez. Falar assim, eu não vou, isso aí é para quem tem chamado. Isso aí é para missionário, isso aí é para pastor, isso aí é para líder. Se você entrou aqui hoje para ouvir uma boa palavra, essa é a boa palavra que Deus tem para o teu coração hoje, irmãos. Essa é a boa palavra, me desculpa, mas eu vou falar aqui o que o Senhor pediu para que eu falasse. Quando a gente fala de missões, de evangelismo, o capeta fica endemoniado, irmão. Glória a Deus. A missão mais difícil do recém-convertido é dentro da própria casa. Quando a pessoa ela é alcançada pelo amor de Cristo e começa ali sozinha a caminhada com Cristo dentro da sua casa, o evangelismo mais difícil é os de dentro. Os de fora ninguém te conhece, mas e os de dentro? Os de dentro que conhece teu caráter, conheceu o teu caráter, melhor dizendo, conhece a tua caminhada, sabe como você era. Eles também conhecem alguma coisinha da palavra de Deus. Então, falar da Bíblia para eles não vai surtir muito efeito. O que vai mudar toda a situação é o testemunho de vida. Se eu falava palavrão, agora eu não falo mais palavrão. Por quê? Porque da mesma boca que louva o Senhor não pode falar palavrão. Ou você é ou você não é. Então começa dando testemunho de vida dentro da sua casa, para você alcançar os seus. Porque Deus, quando Ele te escolheu, Ele não pensou só em você, mas Ele pensou nos seus também. Então às vezes você reclama, porque o Senhor ainda não alcançou os seus. Você ora, mas você não dá testemunho. Começa a amar mais as coisas do Senhor, a obra do Senhor, do que as suas coisas. E eles vão ver o amor que vocês têm pela obra do Senhor. Isso vai cativar, isso vai ganhá-los para Cristo. O seu testemunho, o seu amor por Cristo. Então não se preocupa se você não é capaz, se você se sente incapaz, improvável. Aí que Deus usa, porque a glória é dEle. Aleluias. Deus sempre usará pessoas improváveis, que se sentem incapazes, porque é Ele que faz. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês a história de um missionário, lá do Velho Testamento. Um missionário que se sentia incapaz de realizar uma grande obra que o Senhor tinha na vida dele, teve, na vida dele. Ele se sentia improvável. Ele não se dava bem com as palavras. Falava, não, eu não consigo. O nome desse missionário é Moisés. Moisés contribuiu para a libertação do povo do Egito. Ele foi escolhido por Deus para um propósito específico. Deixa eu dar uma resumida aqui para a gente entrar na palavra. Êxodo capítulo 1. Êxodo significa saída. A palavra do Senhor fala que quando falece Jacó, seus filhos, José e seus filhos, se levanta um faraó que não conhecia a Deus. Não conhecia a eles, não conhecia a história de José.
E o povo de Israel começa a crescer de uma maneira tremenda, porque era uma promessa que Deus havia feito na vida de Abraão. Começa a se multiplicar. Faraó fica com medo, fala assim, puxa vida, eles estão crescendo muito. Se porventura acontecer uma guerra, e eles se voltarem contra nós, com certeza perderemos. E nisso ele começa a ficar perturbado. Ele fala assim, ó, peraí, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Todo filho, primeiro ele começa a oprimir. Ele aumentou a carga de trabalho, mas mesmo assim não deu certo. O pessoal continuava a crescer. O pessoal era fértil, irmãos. Começava a multiplicar naquela terra. Não dando resultado, ele falou assim, ó, faz o seguinte, ó, contratou Sifrá e Puá, 2 parteiras. Falou assim, olha, quando elas derem a luz, se for menino, pode matar. Vamos parar esse negócio aí, porque esse negócio está crescendo muito. Sifrá e Puá. E a Bíblia fala que elas temeram a Deus. Elas preferiram obedecer a Deus do que ao faraó. E não fizeram, não mataram. Aí faraó chama elas e fala assim, por que vocês não fizeram o que eu te pedi? Ah, porque, Senhor, elas são mulheres vigorosas, cheias de saúde. Quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da atitude delas. E concedeu a elas família. Sifrá e Puá era solteira. Obedeceram a Deus, Deus deu família. Aí, nega, um nome bonito para nossa filha. Sifrá. Hã? Sifrá, mãe. Dá um cifrão. Não, Sifrá. Sifrá e Puá foram abençoadas. Minha filha, né? Ô, pastor, fica a dica, obedece a Deus, ó, o Senhor se agrada, vai casar. Oh, glória. Aí não deu resultado. Aí ele apelou, irmãos. Ele falou assim, ó. Pega todos os meninos e joga no Rio Nilo. Olha que maldade. E aconteceu isso. Só que a mãe de Moisés escondeu Moisés num cesto, por 3 meses. Aí ela preparou o cesto, ela passou lá, acho que é betume, se não me engano. Né? Impermeabilizou, né, o cesto. E colocou na beiradinha do rio. A mãe me liga e fala, William, aconteceu um milagre. Eu falei, o que foi, mãe? Saiu minha aposentadoria. Filho, vai cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, Deus não faz nada errado. Só que a gente precisa dar um passo de fé. Aquela velha frase que todo mundo conhece. Dá um passo e Deus coloca o chão. Dá um passo e Deus coloca o chão. Vai indo. O ide é indo. Viva de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Deixa todo mundo saber quem você é. No seu emprego, na sua faculdade, na cidade, nos seus vizinhos. Deixa todo mundo saber que você é um filho de Deus. E o cartão de visita, o nosso cartão de visita é o amor. Missões é igual a amor ao próximo. Amém? Glória a Deus. Você tem ouvido o clamor de Monte Alto? Ou você tem ouvido o coração, o seu coração? Somente as suas necessidades. Você sabia que o Senhor te comprou por um alto preço? Ele é teu dono. Se Ele é teu dono, Ele é teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, Ele fala assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca vocês estarão sós. Nunca. Mas essa é uma ordenança. Essa é uma ordenança. Não é o se quiser, não tem uma condição se.
Amém? E quando eu falo, gente, ó, presta atenção, quando eu falo assim, que monte alto, clama. Se o Senhor levantar missionários aqui, amém. Mas missão começa dentro de casa. Missão começa na tua rua. Missão começa no teu bairro. Eu estou falando para você sair daqui e não se calar. É isso que eu estou querendo dizer. Sai daqui e não se cala. Tenha um coração disponível. Rejeite tudo aquilo que te afasta de Deus. Não participe, porque você é uma nova criatura. Não participe de rodas de escarnecedores. Cumprir o ID, a vontade de Deus. Porque não é interessante ter 100 e 10 e ir para o céu. Mas que todos entendam a essência do Evangelho. O porquê que foram alcançados. Deus pode contar com você? Sempre será pelo ser humano. Então, para finalizar aqui, eu já tomei muito tempo, pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Ministério pode voltar, Ministério de Louvor. Irmãos, me perdoe se eu fui muito duro. E se eu tomei muito tempo. Mas a gente precisa ministrar aquilo que Deus pede para ministrar. A gente não está aqui para massagear ego de ninguém, mas está aqui para cumprir a vontade do Pai. Podemos definir missões. Nosso Deus é um Deus missionário. E sua maior missão é implantar seu reino aqui na terra. Então a finalidade da igreja não é simplesmente ganhar almas para Jesus, mas é ganhá-las e capacitá-las a fim de que elas participem da missão com Deus. Deus nos chamou para uma missão única, pessoal e intransferível. Ele nos chamou para sermos representantes do seu reino aqui na terra, com todas as nossas falhas, cicatrizes, genealogia, e não nos quer pela metade. O Senhor nos quer por inteiro. E nós só seremos inteiros quando nós cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Amém? Se não nós, quem? Se não agora, quando? Até quando vamos dar desculpas? Até quando vamos colocar as nossas coisas em primeiro lugar? E esquecermos das coisas do Senhor? Novo tempo. Eu creio. Pastor Luiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um tempo atrás, não lembro se foi um ano, 2 anos atrás, o pessoal lá de São Paulo veio para cá ministrar um curso. Uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Eles vieram, passaram um final de semana conosco aqui, ministrando missões urbanas e transculturais. O negócio não avançou. Mas eu creio em nome de Jesus que tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo que Deus faz, nada é em vão. Nada é em vão. Para esse tempo, para este lugar, para esta comunidade, a casa. Amém? Recebe, irmãos. Recebe. Eu creio que durante essas ministrações, Deus falará a respeito de uma maneira tremenda da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Aplauda e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração.